Primeiramente, bom dia a todos. Prazer novamente ter esse momento com todos vocês para a gente apresentar os resultados de um trabalho que culminaram no começo de um novo modelo de prestação de contas dos gestores aqui ao tribunal. As minhas palavras nesse momento são de gratidão, primeiramente a Deus, posteriormente a vocês, gestores, contadores, pessoal do controle interno, os demais servidores jurisdicionados do TCE, que sempre prontamente atendem ao nosso chamado para compartilharmos e evoluirmos o processo de prestação de contas aqui no âmbito do Estado de Goiás. Também agradeço ao presidente aqui do tribunal, o Sr. Marrec, quem tenho e tive a honra também de assessorar, bem como a sua assessoria, assessoria da presidência nessa gestão, Dr. Leonardo, Dr. Mário, que nos apoiaram também nesse projeto, compraram a nossa ideia. Agradeço também ao nosso secretário de controle externo pela confiança, por ter acreditado na capacidade da equipe da gerência de contas de executar esse projeto. Estendo meus agradecimentos também à equipe da Secretaria de Economia, que nos auxiliou com a logística das ações, na reunião que fizemos no início de julho, com a logística dessa reunião, isso na pessoa do Dr. Ricardo, e também ao Dr. Ricardo, ao SAMES, à equipe de tecnologia da informação da Secretaria de Economia, que comprou a nossa ideia, que acreditou no nosso compromisso e conseguimos fazer a integração, né, do sistema de prestação de contas com o SCG para os órgãos dos poderes executivo, judiciário, legislativo, à exceção das empresas públicas. E faço dois agradecimentos especiais. Primeiramente, à equipe da gerência de controle de contas, que ombreou conosco esse projeto, e aí vou citar nomes, me permitam: Pedro, Gustavo, Gláucia, Stanley, que em todos os momentos sempre estiveram presentes, compromissados e acreditando no sucesso desse projeto. E também um agradecimento especial à equipe de TI do nosso tribunal, na pessoa do Ricardino, do Bruno, e especialmente na pessoa do Felipe, um cara excepcional que, assim, sempre esteve conosco, nos auxiliando, tanto no sistema de contas do governador e agora em contas dos gestores. Eu acho que nos últimos tempos não teve um dia sequer que a gente não se falou, e tudo para o bem, tudo para entregar um produto adequado ao tribunal, à sociedade, para que os gestores pudessem prestar contas. Eu preciso reforçar esse agradecimento porque nós estamos falando de algo inédito para nós do tribunal, e eu acredito que para muitos de vocês que irão prestar contas. Estamos iniciando aqui, por meio desses sistemas, um conceito de gestão por processos. O nosso sistema ele é baseado em workflow, que é desenhado em um BPMS, contratado pelo tribunal, e com a intenção de transformar esse sistema no nosso hub de processos de controles, de processos de controle externo, que é a via pela qual o tribunal pretende concentrar as obrigações que os jurisdicionados devem cumprir aqui para com a corte. Então, tem tempo, particularmente sonho com esse trabalho, com esse projeto, e para que isso se torne uma realidade, todos nós estamos imbuídos e trabalhando muito. Passando ao mérito aqui do nosso encontro, hoje nós teremos a apresentação, nesse momento especialmente, da ferramenta para a prestação de contas dos gestores das empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado de Goiás. Como dito, nós circularizamos, teremos 3 grupos no dia de hoje, começando com as empresas, logo mais com os outros poderes, e à tarde o Poder Executivo, que pertence ao Orçamento Fiscal e da Seguridade. Então, cada fluxo foi desenhado observando a particularidade de cada um desses grupos, e o chat vai permanecer aberto para apresentação de possíveis dúvidas, que serão respondidas no próprio chat ou por meio da apresentação aqui que nós estamos fazendo. Então, pedimos que, ao apresentar suas perguntas, caso elas existem, deixe claro o seu nome e o órgão ou entidade a que pertence. Nós continuamos à disposição, nos nossos contatos de praxe,
no site do tribunal, nos ramais do serviço de contas dos gestores, e por meio daquele e-mail, apoio.prestaçãodecontas@tce. Eu passo agora a palavra ao Bruno, que vai fazer um contexto da gerência de TI, e posteriormente seguimos a apresentação. Ok, obrigado, Wilson. Bom dia a todos. Meu nome é Bruno Peixoto, sou chefe do Serviço de Sistemas de Informação e hoje estou representando a gerência de TI do Tribunal, o setor que foi corresponsável pela construção do sistema de prestação de contas. A prestação de contas será feita num portal, né, que nós denominamos ele de TCE Hub, né? Ele concentrará os novos sistemas de controle externo do tribunal. Hoje nós já temos disponíveis lá o Contas de Governo, o segundo que está entrando é o Contas de Gestores. Todos os sistemas contidos neste portal foram construídos através de uma solução de automação de processo de negócio. Essa solução de automação foi desenvolvida pela empresa Softplan e adquirida pelo tribunal ano passado, 2019. Assim, todos os processos de prestação de contas serão padronizados. O nosso analista de sistemas, o Felipe, que esteve à frente do projeto durante toda a construção, irá apresentar a ferramenta simulando uma prestação de contas. As dúvidas podem ser cadastradas no chat do YouTube que iremos respondendo. Algumas serão selecionadas para que o Felipe possa respondê-las ao final da demonstração do sistema. Ok? Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom curso. Agora vou passar a palavra para o Felipe. Bom dia, pessoal. Enorme satisfação ter participado desse projeto, ter contribuído com o Tribunal de Contas nesse processo de automatização das contas de gestores e possibilitar que a prestação dessas contas fosse transmitida por meio eletrônico para que o tribunal pudesse apreciar. Eu vou dar início agora na apresentação da ferramenta. A ideia é a gente percorrer todo o fluxo e o manual ele vai estar disponível no site, mas eu mostro aqui para vocês onde esse manual vai estar disponível. A ideia é que a gente percorra todo o fluxo e passe tela a tela do sistema, simulando de fato uma prestação de contas. No início, o gestor, a pessoa responsável pela prestação de contas, ela vai acessar a ferramenta e ela vai cadastrar um novo processo ou documento. Já vai estar listado aqui o fluxo de prestação de contas de gestores. Ao cadastrar nessa primeira tela, se já tiver o número do processo do SEI, ela vai poder indicar aqui o número do processo. Aqui vai estar o indicativo do exercício a qual essa prestação de contas se refere e se ela é uma prestação de contas extraordinária ou não. Certo? Nesse exemplo aqui, vou simular uma prestação de contas normal, não é uma prestação de contas extraordinária. Nesse instante aqui, ele está cadastrando o fluxo e está criando as tarefas para todas as pessoas que estão vinculadas aqui à prestação de contas de gestores, desse exemplo aqui, dessa empresa fictícia que tem o nome aqui, desse órgão fictício que tem o nome de empresas públicas. Ok, ele iniciou o processo final 02 e é nesse processo que a gente vai basear a nossa apresentação. Todos os usuários, eles foram pré-cadastrados na ferramenta e todos os órgãos que transmitiram essa solicitação, ele vai receber um e-mail com os usuários e senhas e aqui na parte do formulário que corresponde à parte contábil e integração, nós temos aqui um usuário de exemplo e esse usuário, ele é responsável pela seção que está na resolução dos itens que se referem à parte de contábil e integração do sistema. Nós vemos aqui em minhas tarefas. Em minhas tarefas vão estar listadas todas as tarefas que esse usuário tem para poder executar
dentro do fluxo de prestação de contas. Aqui nós temos os itens da prestação de contas e a dinâmica aqui é o seguinte: todos os itens eles vão estar listados e os usuários eles vão poder fazer um comentário e justificar, ou então eles devem apresentar um anexo para esse item. Se ele não fizer nenhum dos dois, esse item ele não vai estar preenchido e ao final a gente vai ver que ele vai demonstrar que existe a necessidade da gente preencher esse item. Então eu vou iniciar selecionando aqui um arquivo, fazendo o upload de um arquivo. Nesse próximo item eu vou justificar, vou pegar um texto aqui e simular a justificativa. Nesse item também eu vou simular uma justificativa. Nesse outro eu vou selecionar um arquivo. E aí a gente vai navegando tela por tela em todos os itens da resolução que estão destinados à seção de contábeis e integração. O padrão de preenchimento é sempre o mesmo: ou insere um arquivo ou justifica, mas nada impede que eu selecione um arquivo para upload e também faça um comentário em cima desse arquivo. Vamos passando aqui item por item. Ao final o sistema ele vai mostrar uma lista com todos os itens que foram preenchidos ou não. Então aqui, nesse momento, nós temos todos os itens da seção contábil e integração preenchidos. Se porventura algum desses itens não for preenchido ou não tiver um arquivo para upload, ele vai listar aqui dessa forma, de que esse item ele não foi preenchido e esse item é passível de revisão. Vou preencher ele aqui para que a gente consiga avançar nessa etapa do fluxo. Ok, com todos os itens preenchidos, nós vamos agora preparar para assinatura. Na fila de tarefas, não havendo nenhuma tarefa, significa que esse usuário ele cumpriu com o seu papel na prestação de contas e isso vai essa tarefa vai para o próximo usuário. Vou sair do sistema, vou logar aqui com o próximo usuário, que é o usuário da seção de controle de bens e direitos. O usuário já tem a tarefinha dele aqui criada. A dinâmica é a mesma, de comentários e upload de arquivos. Da mesma forma, há necessidade que todos os itens sejam preenchidos, ou com upload ou com comentário. Também, da mesma forma do formulário anterior, posso fazer o upload de um arquivo e também um comentário. Todos os itens dessa seção também preenchidos, nós vamos preparar para assinatura. E a atividade desse usuário na seção de controle de bens e direitos finalizou. Passemos então para o próximo usuário, que é na parte de controle de obrigações. Tarefa dele já criada aqui também. Então, dando sequência aqui, nós temos aquela mesma dinâmica. Todos os formulários eles são
A dinâmica deles é a mesma, para que vocês possam fazer a inserção desses arquivos e também os comentários e justificativos. Aqui, pessoal, eu vou ter que diminuir o zoom só para poder avançar aqui na tela, mas eu aumento de novo depois que eu avançar. Então está aqui todos os itens dessa seção também preenchidos. Vou preparar para assinatura mais uma vez. Ok, já não tem mais nenhuma tarefa para esse usuário. Vamos para o próximo usuário. Esse usuário é responsável pela seção de gestão de documentos específicos. A tarefa criada aqui para ele. Como vocês podem observar, todos os formulários têm essa mesma dinâmica de upload e comentários. Então a ideia é que todos os itens da resolução estejam nesses formulários. Preenchido todos os itens, mais uma vez, preparar para assinatura. Nessa próxima etapa do fluxo, ela é destinada para o responsável por todos os documentos que estão sendo anexados na prestação de contas. Esse é um trabalho que antecede ao trabalho do gestor da unidade, o gestor do órgão. Então, ele tem o papel aqui dentro do formulário de conferir todos os documentos que foram anexados. Ele vai poder visualizar um a um e ele tem que fazer a assinatura para que avance dentro do fluxo. Então, ao acessar o sistema, vindo aqui nas pendências de assinatura, ele lista todos os documentos que foram anexados e também um extrato de tudo que foi feito. Clicando nesse extrato, ele abre essa tela aqui do lado direito, ele faz o download do documento aqui para o sistema e ele lista todos os itens da seção Contábil Integração, a seção escolhida aqui, também os comentários, e ele traz o nome dos arquivos que foram anexados. Então, por aqui, essa pessoa, na maior parte dos cadastros que foram transmitidos para o tribunal, esse trabalho se concentrou no contador dos órgãos e das unidades. Então, a gente mapeou, inclusive, esse usuário aqui, tem esse nome de contador, mas isso é uma questão de configuração do sistema. A gente pode atribuir esse papel para outra pessoa. É interessante só salientar que na parte contábil, integração, há a obrigatoriedade de o contador assinar esses documentos. Então, todos os documentos estão listados aqui. Pode selecionar todos e fazer a assinatura, mas caso a pessoa responsável por esses documentos aqui, ela não concorde com o documento que foi anexado, ela tem a oportunidade para recusar esse documento. E aí ela pode colocar uma justificativa. Seleciona o documento que ela quer recusar e ela adiciona aqui uma justificativa, por exemplo, documento inválido. Então, esse documento que está selecionado aqui, nesse momento, eu vou recusar. Ele já sai aqui da lista já das assinaturas.
Vou assinar todos os outros documentos. Um detalhe dessas assinaturas aqui é que ela pode ser feita por certificado digital. No manual vai ter uma instrução de como realizar a instalação do certificado digital aqui para a ferramenta, mas ela também pode ser feita uma assinatura eletrônica dentro do próprio sistema. Nesse momento eu vou assinar com assinatura eletrônica e todos os documentos eles já saem aqui da fila de pendências de assinaturas. Eu vou voltar aqui com o usuário para poder conferir aquele documento que foi recusado. Confundindo aqui, peguei um outro usuário. Aqui. Na hora de recusar, eu não gravei qual era o usuário que ia cair essa tarefa. Deixa eu acessar com todos os outros aqui. É até bom que a gente faça uma conferência para poder ver se não ficou nenhuma tarefa pendente ainda nesse processo. Então tá aqui, o usuário foi o controle de bens e obrigações, na seção de bens e obrigações, e ele tem que tomar ciência dessa recusa. Então o documento que foi recusado foi o upload como exemplo, que eu adicionei aqui como teste, e aqui tem o nome, vai aparecer qual a seção, o nome da pessoa que está fazendo a recusa desse documento e a observação que ele colocou em cima desse documento no momento da recusa. Então, a pessoa responsável pelo formulário, que na maior parte dos casos é o contador, ele disse que esse documento é inválido e retornou para a pessoa que está fazendo a inserção desses documentos para que ela faça uma revisão. Então ele vai demonstrar que está ciente dessa recusa. Uma nova tarefa ela é criada para ele, para que ele possa adicionar esses documentos. E ele volta para a sessão com tudo que ele preencheu anteriormente. E com a oportunidade de revisar esse documento. Então, como o comentário foi que esse documento é inválido, eu vou excluir esse documento, avançar aqui no fluxo e preparar todos os itens para assinatura sem aquele documento. Feito isso, o nosso usuário aqui de exemplo, o contador, ele vai acessar o sistema novamente e na pendências de assinatura dele vai estar listado aqui o extrato da prestação sem aquele documento de upload que ele demonstrou que era um documento inválido. Vou fazer a assinatura aqui eletrônica do sistema novamente. Feita a assinatura, a primeira parte da prestação de contas ela estaria finalizada. A próxima etapa é uma etapa do gestor, do órgão ou unidade, onde ele tem que assinar todos os documentos que vão fazer parte do processo de prestação de contas. Ele tem a oportunidade de conferir documento por documento, que são os documentos que foram
inseridos no sistema. Aqui em cima ele vai demonstrar a assinatura do responsável por os documentos. Nesse exemplo nós temos aqui o contador. Então aqui ele vai mostrar a assinatura dele e um extrato de tudo que foi adicionado nessa seção de controle de bens e direitos. Da mesma forma, na seção de contábil integração, a seção de gestão de documentos específicos e também na seção de controle das obrigações. Então ele tem um extrato aqui de tudo que foi realizado, todos os documentos que foram inseridos e todas as justificativas. Assinando todos os documentos, o fluxo para assinatura é o mesmo para todos os usuários, com a opção de cadastrar o certificado digital ou assinatura eletrônica do sistema. Feita aqui a assinatura, esse processo ele já é remetido já à CGE automaticamente. Nesse momento eu vou simular aqui o trabalho do pessoal da CGE dentro desse processo. A tarefa já foi criada em cima desse mesmo processo, dessa empresa pública que a gente está usando aqui como exemplo. O formulário da CGE ele vai ter a oportunidade de, da mesma forma, fazer o anexo de todos os relatórios e também enviar um comentário ou uma justificativa de tudo que ele pôde observar no processo dessa empresa. Tem um link aqui, ele abre uma nova guia, aqui ele consegue ver todos os documentos dentro da pasta do processo, documento por documento, ele pode navegar por aqui. Ele vai mostrar quem foram as pessoas que assinaram esses documentos. Tem dentro do extrato, vai ter todos os comentários e todos os arquivos que foram inseridos na pasta desse processo. E na parte do trabalho dele, ele vai ter oportunidade para poder inserir todos os documentos. Eu estava me esquecendo, eu vou adicionar aqui um arquivo do Word. O que acontece? Todos esses documentos que o sistema consegue converter para PDF, eles são passíveis de assinatura, tá? No caso de anexar uma planilha, um arquivo de integração que vá ser transmitido para o tribunal, esses arquivos eles não são assinados, então eles não vão aparecer na fila de pendências de assinatura. Mas todos os outros que podem ser convertidos para PDF, eles aparecem na fila de assinaturas. Então, aqui, simulando esse primeiro trabalho, ele inseriu os documentos e ele vai assinar. Felipe, só uma questão, o que não impede de mandar. Esses arquivos que, porventura, não forem assinados, nós vamos receber da mesma forma. Ele pode mandar. Exatamente. Bem observado. Esses arquivos eles não são passíveis de assinatura do sistema, mas eles vão estar presentes na pasta do processo. Tudo que foi inserido como anexo dos formulários, eles vão estar presentes na pasta do processo e o tribunal vai recebê-los. Ok, feita a assinatura. Durante o nosso mapeamento, nós identificamos a necessidade da assinatura de um grupo de gestão da CGE. Aqui nas pendências de assinaturas, esses documentos do trabalho da CGE vão estar disponíveis aqui para ele. Clicando aqui, ele vai ter a oportunidade de visualizar todos os documentos também que estão na pasta do processo. Voltando aqui para assinatura, vou realizar a assinatura eletrônica do sistema aqui mais uma vez. Ok. Feito isso, o processo ele volta para a unidade que está fazendo a prestação de contas. Ele cria uma tarefa para o gestor, para que o gestor
emita a declaração e ele tome ciência dos documentos que foram enviados pela CGE. Clicando aqui no link do processo, ele abre essa tela, vindo aqui em anexos, lista todos os documentos que estão na pasta do processo. Voltando aqui. Nessa tela aqui, o gestor ele vai poder fazer a declaração de que ele está transmitindo essas informações para o tribunal. Então aqui, ele pode alterar esse texto, é um texto padrão que nós já configuramos aqui para o sistema, mas ele pode alterar esse texto sem nenhum problema. Aqui ele vai indicar que um cargo ou a função que ele esteja exercendo, vou colocar aqui como exemplo analista. Nessa parte aqui de baixo desse formulário, há a possibilidade dele anexar documentos de justificativas em decorrência de possíveis apontamentos do relatório de auditoria do órgão de controle interno. Nesse exemplo aqui, a nossa CGE, né? A Controladoria. Então, ele pode anexar esses documentos para poder justificar, ou se ele quiser complementar alguma informação. No relatório da CGE, às vezes ele menciona que algum item ele deve ser melhorado, ou que não ficou tão claro aquela documentação. Então, aqui é a oportunidade que ele tem para poder fazer esse trabalho. Vou adicionar esse documento aqui de upload e vou preparar para assinatura. Na fila aqui de pendências de assinatura, vocês repararam que existe um delay aqui, né? Isso é normal no sistema, tá? Pode acontecer esse delay, um atrasozinho na comunicação, isso é normal, porque é o momento em que o sistema está pegando esses documentos que foram inseridos no formulário, anexando eles na pasta do processo e tornando eles disponíveis aqui para assinatura. Então, aqui está um exemplo do documento que ele vai gerar como declaração, listando aqui os documentos que foram anexados, e os documentos que foram anexados, eles também ficam disponíveis para assinatura. Vou fazer a assinatura eletrônica do sistema mais uma vez. Ok. Feito isso, o processo ele está finalizado. Aqui na tela de consulta de processos /documentos, a gente pode configurar aqui a consulta, listando aqui o processo. Nesse caso ele já apareceu aqui. Eu vou dar um clique, ele vai aparecer essa mensagem de que ele se encontra fora da fila de trabalho com motivo arquivado. Isso demonstra que todo o trabalho que precisava ser feito nesse processo, ele foi finalizado. Aqui estão todos os documentos, inclusive o recibo da prestação de contas. Então, em posse desse recibo, significa que todo o trabalho aqui dentro do sistema ele foi realizado e o Tribunal de Contas ele assume daqui no fluxo e ele vai poder analisar todos os documentos que foram inseridos aqui referente à prestação de contas em cada uma das sessões. Dentro do sistema, esse é o fluxo que foi desenhado e isso que nós temos preparado para a prestação de contas de gestores nesse momento. Uma observação que a gente faz que esse fluxo ele vai ser melhorado com o tempo. Essa é uma versão de início para que a gente possa atender essas contas aí nesse ano. E assim, principalmente por esse momento que a gente está vivendo de pandemia e tudo mais, esse trabalho aqui, essa transmissão eletrônica, ela tende a melhorar e ficar isso não só por conta da pandemia, mas também para todos os anos. A gente espera em breve que tudo isso termine, né, que tudo isso acabe. Mas dentro do sistema era isso que a gente, é isso que nós desenhamos e é isso que a gente tinha para apresentar para vocês nesse momento. Felipe? Sim.
A gente pode ir para as dúvidas agora? O pessoal pontuou algumas coisas aqui Sim, no claro, chat. claro, vamos lá. Primeiro, a data de envio dos usuários e senha. Certo. Deixa eu acessar aqui. Acredito que todos os órgãos tenham recebido aí o link para poder fazer o cadastro, né? Então, como vocês podem ver, as seções do fluxo, elas estão bem alinhadas com o que estava desenhado aqui no nosso formulário de cadastro. Todos os usuários que foram mencionados aqui, que eles tiveram seus dados preenchidos, eles vão receber um e-mail, né? Nesse momento, o cadastramento está em andamento, nossa equipe está fazendo todo o cadastro dos usuários e acredito que até na segunda-feira todo mundo já vai ter recebido o e-mail com os usuários e senhas para acesso. Tá? Assim, essa atividade ela vai acontecendo gradativamente e à medida que o usuário for cadastrado, ele já recebe a mensagem e o sistema já está liberado para uso. Ok. Mais alguma pergunta? Sim, a Ed, ela pediu assim, uma demonstração de simulação do documento. Se um documento for anexado, como que substitui? Isso já foi respondido, Bruno. Com a recusa daquele documento, retorna o processo para o usuário responsável por preencher, e aí ele faz a alteração. Esse procedimento é feito dessa forma. Isso. Qual o nome dela, Bruno? Edmara Ribeiro. Edmara, ficou claro? Se você tiver alguma outra dúvida, pode encaminhar para a gente aqui, tá? Felipe, tem uma pergunta, se você até quiser abrir o sistema novamente, as pessoas, para conhecer as abas do sistema. Assim, já adiantando que serão pouco utilizadas por vocês nesse primeiro momento, mas a pessoa só para conhecer aquelas abas que apresentam lá quando abre o formulário. A consulta de processo e quando abre um formulário, abre uma tarefa também. Ok. Fiz acesso aqui com o gestor da unidade. Tem uma pergunta aqui que eu vi aqui no chat, eu já vou me adiantar aqui e responder, da Edmara também. Ela pergunta se o gestor da empresa é ordenador de despesa. Sim, é ele, é isso mesmo, né, Wilson? O gestor é o responsável, o prestador de contas é o que foi informado no formulário de cadastro, naquela primeira aba do formulário de cadastro. No caso da Saneago, o Ricardo Sovinski. Sempre o presidente do órgão, o gestor responsável informado naquele formulário de cadastro. Certo. Ele que vai tanto encaminhar o processo para a CGE, no caso das empresas, e já adiantando uma pergunta que foi feita aqui também, quem que vai enviar a pergunta do Kid Freire, quem vai enviar a prestação de contas ao TCE após a análise da CGE? Após a análise da CGE, como o Felipe evidenciou, o processo retorna ao órgão, porque a CGE pode fazer algum apontamento, alguma sugestão, algum apontamento no relatório de auditoria. Então, o processo retorna à unidade de origem, ao prestador de contas. Vocês, de posse do número de processo cadastrado, podem acompanhar esse fluxo. Felipe, eu acho interessante mostrar também onde as pessoas conseguem consultar aquele fluxo do processo, o andamento dele, para que eles saibam em que fase está, de qualquer um que tem acesso ao sistema e ao processo, que é de sua responsabilidade, que tem participação, consegue acessar isso. Então, o processo, depois que volta da CGE, vai para o órgão de origem, e depois que o gestor ele emite a declaração e faz as justificativas, lembrando que as justificativas não são obrigatórias, né? Somente se acharem que devem, assinam esse processo e vão encaminhar, então, ao tribunal. Ok. Então, dentro do formulário de solicitação de cadastro, as pessoas que estão configuradas nessa parte aqui,
nessa seção de gestor da unidade, são as pessoas que vão ter esse papel de transmitir essas informações. Então, eu acessei aqui com uma pessoa que está cadastrada aqui como gestor. E vamos lá então, vamos fazer aqui uma consulta do processo, né? A gente pode usar esse daqui, deixa eu colocar aqui, que é esses mesmos dados que estão aqui embaixo. Fazer o filtro aqui dessa empresa. Está aqui, o nosso órgão, empresa pública, de exemplo. O processo no ano de 2020 é o processo número 2. Fazendo aqui a consulta, ele volta para aquela tela que eu mostrei antes, mas ele traz aqui os dados do processo. Aqui o que o Wilson pediu para a gente mostrar é o fluxo. Então, por onde o processo passou, todos os usuários que realizaram atividades dentro desse processo, ele vai mostrar e vocês vão poder acompanhar isso. Dentro dessa funcionalidade aqui de ver fluxo, vocês vão acompanhar cada atividade que já foi executada ou que está sendo executada naquele momento. A atividade que está sendo executada, ela fica em vermelho, tá? E as que já foram executadas, elas vão marcando em vermelho, demonstrando que o fluxo está em andamento ou que ele já foi finalizado. Esse exemplo aqui nós já finalizamos, tá? E um detalhe, como houve a recusa do responsável aqui pelo formulário, da parte do documento que foi feito o upload lá na seção de controles das obrigações, ele pintou aqui esse fluxo, aqui a gente tem uma caixinha aqui de atividades que foi pintada também, e nenhuma outra seção foi, porque em nenhuma outra seção o documento foi recusado. Vamos só para poder demonstrar como que funciona o andamento e a evolução dessas caixinhas de atividade aqui dentro do fluxo. Aqui no histórico das atividades, ele fica registrado tudo que foi feito pelo usuário que está logado aqui dentro do sistema. Então aqui, no dia 14, no dia 14/8 de 2020, às 9h48, eu assinei a peça anexos PDF no processo, e aqui ele indica o nome do processo, Empresas Públicas 46 aqui, né? 2020/000002. Então tá aqui, se eu clicar aqui nesse processo, ele volta para a mesma tela de consulta de processo. Nós também temos aqui a parte de anexos, ele mostra tudo o que está na pasta desse processo. Na parte de tramitação, o que aconteceu com o processo. Nas tarefas, todas as tarefas que foram executadas. Nas juntadas e vinculações, ele mostra os documentos que foram juntados, ou se teve algum processo juntado, algo que está vinculado a esse processo. Nos dados adicionais, ele vai mostrar os dados adicionais ao andamento desse processo. Só um outro detalhe que eu vou mostrar aqui nos documentos que estão na pasta do processo, é esse documento aqui de arquivamento, que ele diz que o processo foi arquivado automaticamente, e aqui tem um despacho que quem fez esse arquivamento foi o próprio sistema, porque o fluxo finalizou. Nós tivemos o fim do fluxo. E ele condiz com essa mensagem, essa observação que está aparecendo aqui bem na consulta de dados do processo. Esse processo está fora da fila de trabalho pelo motivo de arquivamento, ele está arquivado. Nessa parte do sistema de cadastro de processo de documentos, é uma parte que está desenhado somente para os gestores ou os responsáveis em fazer a transmissão da prestação de contas para poder cadastrar e dar início a um novo processo de prestação de contas de gestores.
Acho que eu passei por todas as abas aqui, todas as opções, mas se tiver alguma dúvida também podem me passar. Bruno, Wilson, tem mais algum detalhe que vocês capturaram aí no Sim, chat? o Eduardo da Celgpar perguntou: os documentos a serem anexados em formato PDF já podem estar assinados em forma digital? Podem sim, podem sim. O sistema carrega essa assinatura aqui para dentro, ela só não vai aparecer naquela lista de assinaturas. Deixa eu abrir aqui o processo novamente para demonstrar esse detalhe. Por exemplo, os documentos que foram assinados dentro do sistema, eles ficam com essa parte superior aqui, e ele demonstra todos os documentos que foram assinados. Esse documento aqui, esse arquivo aqui não está aparecendo nada porque é um arquivo que eu usei para teste, não tem nada dentro dele, tá? Mas as assinaturas vão aparecer aqui, e se ela for uma assinatura que ela carimba o documento, esse carimbo ele vai aparecer aqui dentro do documento normalmente, tá? Mas isso não impede que o documento seja assinado por outro sistema e que seja realizado o upload dele aqui dentro da plataforma. Ok? Vamos para a próxima? Bom, acho que o pessoal está pedindo Felipe, aqui o telefone de contato responsável para suporte do sistema. Os telefones de contato do Serviço de Contas dos Gestores estão no site do tribunal, são 3228-2539, 3228-2540, 3228-2538. E o e-mail do nosso contato também foi o que vocês receberam, é esse aí, o apoio.prestaçãodecontas@tce. só mais um detalhe, Felipe. Sim, Você poderia demonstrar, por gentileza, a partir do site do tribunal, como acessar o sistema, o PCE Hub? vamos lá. Acessando aqui o site do tribunal. Bruno, você só me ajuda a recordar aí, por favor, onde está esse link? Sim, menu fiscalização e controle, Me deu um depois branco. prestação de contas e gestores. Certo, me deu um branco aqui agora, eu tinha esquecido onde estava esse link. Então, na parte de fiscalização e controle, prestação de contas de governo e gestores, ele vai abrir aqui já essa tela aqui do nosso portal para prestação de contas. Ele faz essa distinção se é uma prestação de contas de governo ou de gestores pelo login do usuário. Ok? Wilson, teve uma pergunta aqui do Catarino que eu acho pertinente a gente passar, e eu peço uma ajuda sua para poder responder essa pergunta. Ele fala aqui: a prestação de contas do exercício de 2019, quem fechou o exercício foi outro gestor. O gestor atual assumiu em julho de 2020. Quem será o responsável pelo envio, o atual ou o gestor? Nós já respondemos essa pergunta aí no próprio chat. É sempre quem envia a prestação de contas ao tribunal é sempre o atual gestor. O gestor anterior ele é responsável pelos atos de gestão, pela condução do órgão naquele período de gestão, mas o responsável pelo envio ao tribunal é sempre quem está na pasta, atualmente, no momento do envio. Certo, ok. A gente já respondeu, mas eu vou repassar aqui mais uma vez, que nós tivemos muitas solicitações, né, de cadastro de usuários. Esses cadastros eles estão sendo efetuados nesse momento, e todos os usuários que foram mencionados nesse nosso formulário aqui de cadastro, eles vão receber um e-mail com as orientações de onde encontrar o sistema, onde encontrar o manual, e também o usuário cadastrado e a senha para que eles tenham acesso a esse fluxo. Ok? Então, acredito que no mais tardar até segunda-feira, vocês já vão estar em posse desse e-mail aí e vão estar liberados para poder acessar o sistema.
A Joyce Lima está perguntando se uma pessoa pode preencher e salvar o formulário e depois o responsável assinar. Tipo, se salva um parcial, né? Sim, o formulário ele tem essa possibilidade. A gente, quando está preenchendo, pode fazer, pode salvar ali no momento e, no caso, se quiser sair do sistema, não tem problema nenhum também. E pode retomar essa atividade de preencher o formulário depois. Não tem nenhum problema quanto a isso. Só vou salientar aqui que se ele não finalizar o preenchimento de todos os itens do formulário e preparar para assinatura, a pessoa que ela foi configurada para poder fazer a assinatura dos itens que foram adicionados, ela não vai conseguir assinar. Então, ela precisa finalizar o anexo ou a justificativa de todos os itens do formulário e fazer o preparo da assinatura. Senão, isso não fica disponível para que a pessoa assine. Ok? Mais alguma dúvida? O Alex, nesse mesmo sentido, o presidente, tem uma dúvida aqui do Alex, bom dia, no exercício anterior, de 2019, era outro presidente, nesse caso informa um novo presidente e não velho. Para envio ao tribunal, quem está cadastrado no sistema tem que ser o atual presidente. Para o responsável pelos atos de gestão, o antigo presidente. Com relação à dúvida do Elias, essa dúvida a gente respondeu na nossa reunião no dia 2 de julho. Vi que no sistema a informação, existe a informação da declaração do imposto de renda que foi descontinuada e substituída pela ECF. Sim, pode encaminhar a ECF ou a ECD ao tribunal, nessa aba, ou justificar. Eu acho que é só. Nós temos diversas dúvidas aqui, lembrando ao pessoal que os nossos telefones de contato permanecem ativos, o tribunal está funcionando em regime de plantão no turno vespertino, de acordo com a portaria da nossa presidência. Pedimos que, se possível, concentrem as demandas via telefone nesse horário, e o e-mail ele continua aberto para que todos entrem em contato conosco. Elias, uma última pergunta. Elias, essa é uma questão, SF ou ECD? Nós sabemos da diferença e é uma questão que a gente ainda está definindo aqui no tribunal. Vai depender do tamanho do arquivo. Existem arquivos que têm um tamanho muito grande. Se você puder mandar as duas, tudo bem. Se não, manda, acho que o mais preferível aqui para o tribunal seria a ECD. Mas nós já estamos trabalhando aqui em uma minuta de resolução para fazer a alteração desse anexo e comunicar com vocês a melhor forma de encaminhar isso aqui ao tribunal. Eu acho que é só. Pessoal, estão questionando com relação ao prazo. A CGE colocou a data até dia 4 de setembro para encaminhar eles. Nesse momento agora, como nós já fizemos aquela outra reunião no mês de julho, é momento somente de fazer uploads de arquivos. Imagino que todos vocês já estejam com toda a documentação preparada. Nós temos aí 3 semanas para fazer o upload desses arquivos e encaminhar aqui ao tribunal. É um prazo que nós conversamos com a CGE, achamos pertinente. O prazo final para encaminhamento ao tribunal é 31 de outubro, conforme resolução publicada recentemente aqui no site do tribunal. Eu percebo que tem diversas dúvidas aí com relação a ECF ou ECD. Para padronizar, aqueles que conseguirem nos encaminhar um arquivo que não seja muito grande, peço que, por favor, nos encaminhem, e aqueles que não conseguirem, podem apenas justificar essa mudança. Nós vamos, aqui no tribunal, relevar essa questão nesse primeiro momento. A resolução ela foi aprovada em uma data mais antiga aqui no tribunal, e não houve tempo hábil para fazer essa mudança do anexo. Então,
peço que aqueles que conseguirem nos encaminhar esses arquivos nos encaminhem, e aqueles que, porventura, não conseguirem, justifiquem essa alteração, essa descontinuação da DPJ, e nós vamos considerar aqui na nossa análise. Certo? Acho que é isso. Agora, daqui 20 minutos, temos outra reunião. O que me cabe nesse momento é agradecer a todos pela participação. Fico muito feliz pela quantidade de pessoas, pela integração, pela interação que nos permitiram também aqui por meio do nosso chat. Nós continuamos abertos. Obrigado, Felipe, pela apresentação. Mais uma vez, agradecer a equipe de contas que esteve aí fazendo as respostas no nosso chat, fazendo esse suporte. Obrigado ao Pedro, que participa aqui conosco nessa reunião, Bruno, da nossa TI também, e obrigado a todos, e espero estarmos contribuindo. Continuamos abertos aqui com os nossos contatos no tribunal. Obrigado, pessoal, até mais. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, pessoal, até mais. Até mais.